As Estações do Amor, novo filme original, Netflix já está disponível na plataforma. Esse é um romance da Filipinas e conta a história de dois grandes amigos, Charlie e Curtis, que se conhecem há muito tempo, desde o ensino médio, e que agora, por volta dos 30 anos, ainda continuam com essa grande amizade. Os dois nunca pensaram em namorar, pelo menos de ambas as partes, não tiveram essa perspectiva, e os dois atualmente estão sem namoro. Charlie busca encontrar a pessoa amada por meio de aplicativos, enquanto que Curtis acredita no tradicional tete a tete. Os dois acabam apostando para que um tenha a experiência do outro para encontrar a pessoa amada e tudo muda nesse relacionamento. Esse é aquele filme clássico, clichê que a gente já conhece. O filme ele acaba não sendo tão inventivo nessa proposta desse romance entre esses dois amigos, que após um encontrar a pessoa amada há os ciúmes, há a sensação de perda e também há a sensação de que poderíamos ter sido muito mais do que amigos, poderíamos ter sido namorados. O filme basicamente não é inventivo nessa perspectiva, acaba investindo mais na narrativa desta história. O filme é um pouco confuso quando investe nessa narrativa vai e vem. É bem confuso, pois o filme ele se passa no presente, daqui a pouco vai para quando os dois se encontraram, depois vai para uns 20 e poucos anos. Enfim, não dá para entender exatamente a necessidade desse vai e vem, desses diversos flashbacks que o filme traz dentro dessa história. Inclusive é um pouco confuso, pois traz um pouco de memória, da mesma forma que traz um pouco de falas continuadas. Por exemplo, a pessoa está falando agora, com seus 30 anos de idade, sobre algo da sua vida, depois vai para os 19, 20 anos, continuando a mesma fala, depois vai para os seus 25 anos, prosseguindo com essa mesma fala. E tudo isso misturado de referências, misturado de memórias e de sentimentos dos personagens. E isso torna essa narrativa bem incomodante. É um excesso de informação que não consegue trazer fluidez, na verdade rompe qualquer laço de empatia que nós buscamos ter junto com esses personagens, dificultando ainda mais a experiência junto com esse longa-metragem. Por mais que seja uma história simples e clássica de dois amigos que poderiam ser mais que amigos. Dito isso, a segunda parte, o primeiro ato e o segundo ato, mas o segundo ato acaba sendo bem problemático devido a esse vai e vem desnecessário e frenético que o filme acaba trazendo. O primeiro ato tem, mas é bem na primeira cena inicial, quando ela está tocando num bar, aí tem memórias de quando os dois se conheceram, depois, quando estão grandes, um flashback dos dois crescendo, até a problematização, e assim corta para a narrativa, para de fato a narrativa principal, que é os dois mostrando a conversa dos dois, enfim. O primeiro ato tem, mas é bem rapidão e bem na primeira cena, na primeira sequência de cenas. Já no segundo ato há muito. Inclusive, tem um certo momento em que a personagem ela sente ciúmes, há problematização, ela acho que fala com ele no banheiro sobre uma promessa em que ele fez para ela, aí a cena vai para o início, vai para quando os dois se conheceram, sem qualquer tipo de contexto. Aparentemente os dois estão bêbados, e ele fala pro pai dela que está morto, de que ele vai estar junto com ela a todo instante. E assim mostra umas outras cenas dos dois juntos, depois pula para uma outra cena, basicamente dela contando sobre a experiência de um outro namorado, de um outro ficante dela, em que ela foi provocar ciúmes dele, que ele basicamente era um artista nu, né, de fazer pinturas, e depois conta de uma outra experiência com outro cara. Enfim, é uma bagunça, dá para entender o que está acontecendo, a narrativa, não é nada complexo, é compreensível, dá para entender a história, mas não dá para entender esses recursos exaustivos que foram utilizados
para dentro desse filme. Dessa forma, o segundo ato, para mim, é ruim. Tem a questão da mulher que ele acaba conhecendo, que faz bolos, os dois se apaixonaram e tudo mais. E aí, quando vem isso, traz toda uma problematização e que incomoda. Mas já pro terceiro ato é o melhor para mim, que é quando quando a Charlie inventa uma mentira e os dois partem por uma viagem. A mentira em si é ruim também. Perdão. Ela diz que ficou com o cara 4 vezes, engravidou dele e ele se mudou, né, para uma cidade e ela não falou para ele. Ela precisa da ajuda do seu amigo, do Kurt, para ir até essa cidade, encontrar ele e falar: você é o pai. É ruim demais essa construção de diálogo, de acontecimento. É horrível. Nos tempos atuais, não tem rede social, não, como ela sai 4 vezes com a mesma pessoa. Como a gente não está tão dentro do filme, então esse problema se torna grande devido à falta de empatia dentro dessa história. Por esse motivo que se torna bem absurdo esta mentira, porque não dá para comprar de forma alguma. Ela não tem nenhuma informação do cara que ela saiu 4 vezes. Não a ponto de não olhar para um lado ruim. O filme ele não olha para um lado ruim, para um lado, vamos dizer assim, abusivo, de forma alguma. Um lado natural, os dois estavam se conhecendo, saíram lá 4 vezes e tudo mais. Mas enfim, desconsiderando essa mentira, o ato dos dois de viajarem juntos e se reconectarem, já que Curtis e Charlie estavam afastados devido ao amor do Curtis, aí sim tem algo bacana, começa a ter algo interessante. É basicamente um outro filme, dá para se perceber que há uns 2 filmes dentro desse filme. E nessa parte final, que os dois estão saindo, estão se reconectando, é algo bacana, essa troca ali essa troca de carinho, mas com uma perspectiva um pouco mais amorosa por parte da Charlize, e que com a expectativa de conto ou não conto que eu estou mentindo, que eu não estou grávida, eu conto ou não conto que eu te amo, que eu gosto de você, que eu te amo muito mais do que amigo, que eu quero viver o resto da sua vida com você, e que o maior erro da minha vida foi ter encontrado uma pessoa para você, sabe? Essa parte é bem interessante dela falar ou não falar, é a melhor parte do filme, ao meu ver. E até mesmo a parte final, quando o filme ele tem um certo olhar de romance, mas não romance, ou um certo olhar pessimista, né, sobre o romance. Não deu certo, mas a vida continua, sabe? Eu particularmente gostei, achei legal, bacana, pelo menos nessa última parte. Agora todo o restante ali, o segundo ato principalmente para mim é ruim, é problemático. Em todo caso, vão lá, assistam e tirem suas próprias conclusões, mas não esqueçam de retornar aqui nos comentários e dizer se você gostou ou não gostou, qual a sua perspectiva sobre esse filme e mostrar a sua opinião para nós, tá bom? Vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau.